castas é inerente ao espírito. Ou seja, não tem classe social, não tem se é rico, se é pobre, se tem mais instrução, menos instrução. A mediunidade é uma realidade para todo mundo. Apesar de ter a componente orgânica, basta que ela exista no seu corpo e a mediunidade se fará presente. O que leva a gente a uma outra discussão. Ah, mas quem é médium? Quem não é médium? Como é que é isso? Vou voltar no primeiro ponto ali que fala que toda pessoa que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos é médium. Ou seja, todos nós aqui nessa sala, nesse salão, temos a habilidade de sentir num grau qualquer a influência dos espíritos. Pode não ser aquele grau mais desenvolvido, né, mais ostensivo, que a gente chama. Pode ser que alguns aqui vão ser esses médiuns que a gente chama de ostensivo, que vão saber escrever, falar pelo plano espiritual. Mas uma parte de nós não tem, como eu, por exemplo, não tem essa habilidade, por enquanto, eu acho, essa habilidade ostensiva. A gente simplesmente sente a influência que todo mundo sente, através de intuições, através de, quem sabe, pequenas premonições. Isso qualquer um pode ter a condição de fazer. Eu vou falar mais sobre isso. Mas o que importa é o objetivo da mediunidade, que é uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos útil aos espíritos em geral. O mais ou menos útil depende de nós, né? Depende do nosso esforço, da nossa evolução, do nosso esforço em ser melhor, nossa evolução moral. Mas instrumentos nós somos, todos nós. Quando a gente está na casa espírita fazendo um estudo, certamente existem espíritos se intuindo, mandando mensagens, mesmo que a gente não se dê conta disso, muitas vezes. Quando a gente está conversando com alguém que precisa de ajuda, qualquer pessoa pode estar ali um espírito intuindo para que você fale a coisa certa, no momento certo que a pessoa precisa ouvir. Nós somos instrumentos, todos nós. E isso já é uma mensagem importante, porque um dos meus objetivos aqui hoje é tentar trazer para a gente, e aí eu estou me incluindo, a mensagem de que mediunidade é uma coisa natural. Ela é um dom como a inteligência, né? Eu falei ali no outro slide, a inteligência é um dom natural. Algumas pessoas têm mais, em maior grau, mais envolvida, e outras menos envolvidas, mas é um dom. E como todo dom, deve ser encarado de uma forma tranquila, de uma forma natural. Lá no Livro dos Médiuns, o Kardec fala também, tem um capítulo lá que é do... como é que é? É o fantástico e alguma coisa, um outro adjetivo que eu esqueci. Mas que ele discorre sobre isso, que não há nada de fantástico ou milagroso em torno da mediunidade. É um processo natural, mesmo que a gente não tenha se dado conta disso, né? A mediunidade tem registros na história que datam de todos os tempos, então ela não surgiu a partir do espiritismo. É um processo normal. E o último ponto ali, não tem sinal nenhum ou característica exterior que permita a quem quer que seja poder caracterizá-la ou identificá-la através de síndromes ou manifestações. Isso é aquela... como é que eu sei se eu sou médium ou não? Não é assim, né? Não existem sinais, não aparecem umas bolinhas, né? Nem cresce o cabelo ou engorda, não tem nada disso. A percepção vai se dar muito em função de como você passa a perceber as coisas à sua volta. Se você vê alguma coisa, se você sente alguma coisa diferente, aí sim, com o passar do tempo, você vai percebendo que o que você está percebendo não é exatamente dessa realidade material, mas da outra, da realidade dos espíritos. Então não existe nenhum sinal assim, aparente, né? Esses pontos que eu tirei daí é de um artigo do Divaldo sobre mediunidade, muito legal. Eu achei bem interessante trazer para o nosso estudo hoje. Eu não vou ler aquele ponto todo não, tá? Mas ali fala alguns tipos de mediunidade são possíveis, só para uma introdução no assunto. A gente tem a evidência, quem vê, a audiência, quem escuta, a psicografia para quem escreve, em nome dos espíritos, né? A premonição, enfim, uma série de coisas. E o segundo ponto fala ali que a mediunidade também pode se apresentar mediante a irradiação de uma energia que materializa e desmaterializa e que produz a movimentação de objetos. E estes fenômenos, que a gente conhece como fenômenos de efeitos físicos, são os que originaram a nossa doutrina. Graças a esse esforço conjunto de um grupo de espíritos, é que nós estamos aqui hoje. A base da doutrina espírita é a mediunidade. Então eu sou espírita,
eu devo encarar com tranquilidade, com naturalidade. Não significa que existam alguns momentos de dificuldade, é claro que existem, às vezes muitos. Mas repare, eu não estou falando que é para levar com tranquilidade, facilidade, é para levar com naturalidade. É natural. Acontece, existe. Desse grupo aqui, é que certamente existem diversos médiuns ostensivos e diversos médiuns não ostensivos, né? Naturalidade. Então, o dom da mediunidade permitiu o surgimento da doutrina, através lá das mesas girantes, né? Que despertou a sociedade francesa para o que estava acontecendo. Aí houve investigações, veio Kardec, estudou o fenômeno mais a fundo, percebeu que tinha inteligência por trás. Daí as comunicações foram evoluindo. Hoje em dia a gente não precisa mais desse tipo de comunicação para dar mensagem. Na verdade, os espíritos se comunicam mais pelos tipos do primeiro ponto, que a gente já aprendeu, a gente já sabe como fazer, então não é mais necessário batida, né, para chamar a atenção. Esse momento já passou. Então o videozinho vai falar um pouco dessa... É mais uma curiosidade, foi extraído de um programa de televisão, um pedacinho, é bem curto. Ele vai falar dessa questão orgânica que está em estudo, tá? Então é muito breve. Tá ligado aqui, vamos ver se o Miltinho está ali posicionado. Liguei. Se não funcionar, eu peço paciência. Guilherme, assim como João e Marilene, foram estudar o assunto. Em busca de respostas, mergulharam na doutrina espírita, que o escritor Allan Kardec difundiu no século XIX. Eu sou kardecista porque eu gosto, porque eu amo essa religião. E eu fui aprendendo algumas coisas dentro da doutrina espírita, que era entender por que o João tinha aquela vidência, tinha aquela sensibilidade. A espiritualidade não é religião, é um estado permanente de ser. Né? Nós somos espírito numa forma humana, energia pura condensada numa forma humana. Quem é médium não precisa se esconder, basta agir como uma pessoa normal, porque você realmente é uma pessoa. É só que os seus fluidos magnéticos estão mais aflorados. A mediunidade está em todos. Para a ciência ainda não há comprovação sobre esses fenômenos entre vivos e mortos. Mas há estudos que tentam explicar por que alguns indivíduos teriam maior sensibilidade do que os outros. O médico Sérgio Felipe de Oliveira investiga o tema há muitos anos. A mediunidade trata dessa relação entre o espírito e o corpo. Então o que me interessava era isso, a relação entre o espírito e o corpo, no processo de saúde e doença. Ele direcionou os estudos na região do cérebro onde fica a pineal, uma glândula que já tinha despertado o interesse do filósofo e matemático francês Descartes, no século XVII. Ele disse: a alma se liga ao corpo pela pineal. A pineal é do tamanho de um caroço de azeitona e fica na altura dos olhos. É considerada um órgão sensorial. Segundo o médico, ela teria uma relação imediata com a mediunidade, porque possui cristais de apatita. Fotografei com microscopia eletrônica os cristais de apatita que existem na pineal. E me chamou a atenção isso, a pessoa ter bolinhas de cristal no meio da cabeça, no mínimo é curioso, não é? Os cristais de apatita seriam os responsáveis pela captação de ondas magnéticas. Isso poderia, então, de acordo com o médico, ser a explicação para a telepatia, o estado de transe e para os sensitivos. Quando tem bastante cristal, a tendência é captar onda, então é incorporação. De acordo com o médico, quanto mais cristais, mais mediunidade. A pineal conseguiria captar ondas e transformar em mensagens. A ciência acompanha esses estudos e fenômenos, ainda sem uma conclusão. O que é ruim é o cientista achar que ciência só é materialismo. Isso é uma falha de concepção do que seja. Só isso. Repara que isso é uma pesquisa de um médico, né? Não tem nada provado ou comprovado, mas os livros de André Luiz falam para a gente da participação da glândula pineal nos processos mediúnicos. Então parece um bom caminho. Não me pergunte o que são os cristais de não sei lá o que, eu já até esqueci o nome, porque eu não faço a mínima ideia. Se alguém me souber, me conta, que eu vou gostar de saber. Mas o que ele tentou mostrar, pelo que eu vi, é que existe uma relação entre
os médiuns, aqueles que se dizem médiuns, e a produção desses cristalzinhos. Quer dizer, talvez seja um caminho, quem sabe. Mas se alguém souber, por favor, venha falar, porque eu não conheço. Agora, repara, existe uma componente orgânica. Lembra que eu falei? A glândula pineal está no nosso cérebro. Ela comanda no lado do corpo os fenômenos mediúnicos. Então, ela estar desenvolvida, ela estar pronta para isso, é necessário para que um médium dê comunicações ostensivas, ou seja, fale, escreva, escute, etc. Tá? Parênteses feito, parênteses longo, mas vamos ao assunto mais relacionado com a noite de hoje. Mas o que eu falei é importante para a gente chegar às conclusões que a gente quer chegar hoje. Da intervenção dos espíritos. Então tem uma pergunta lá, as perguntas que apavoram as pessoas normalmente, né? Eu falei, puxa vida, logo esse, Maria. Mas vem os espíritos, tudo o que fazemos, podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. Ou seja, os espíritos, de todos os níveis, de todos os níveis evolutivos, eles nos acompanham. Mesmo quando nós estamos sozinhos. E eles veem o que a gente faz, vou ler de baixo, que tem a ver também, os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos, muitas vezes chegam a conhecer o que você desejaria esconder, olha só. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. Então eles têm essa habilidade. O que acontece? Os espíritos mais elevados, eles não se ocupam com coisas que não são importantes. Ou seja, nenhum espírito de grau mais elevado vai ficar bisbilhotando a vida de ninguém. Ele tem muito mais o que fazer. Né? E é óbvio que ele tem um grau de elevação que ele nunca faria isso. Agora, um espírito de menor escala pode sim vir a estar próximo a gente em alguns momentos. E o que vai determinar se esse espírito está próximo, me vendo, me ouvindo? O meu grau de sintonia com esse ou aquele espírito. E esse é o ponto-chave da noite de hoje, sintonia. E aí, no final lá do estudo, da palestra, a gente vai ver uma boa forma da gente melhor se sintonizar. Alguns pontos para a gente observar, para a gente buscar uma sintonia melhor. Esse é o meu grande objetivo hoje. Mas fato é que os espíritos estão conosco, nos vendo, nos percebendo, né, o que nós pensamos, o que nós vivemos. E aí eu não vou ler, a pergunta de baixo é grande, eu não vou ler ela não, mas a de cima fala assim, essa é uma das perguntas famosas aí que todo mundo cita. Influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? A resposta também é chocante. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. De ordinário significa de forma comum, né? É comum que eles vos dirijam. E aí, quando eu comecei a estudar espiritismo, isso aqui me dava uma angústia muito grande. Como assim, né? E meu livre-arbítrio, né? E como é que fica isso? Como é que eles estão me dirigindo e eu não estou nem percebendo? Como é que é essa história? Talvez seja o questionamento de alguns. E aí eu digo para vocês o seguinte, que numa análise um pouquinho mais profunda, não é ferido nem um pouquinho do nosso livre-arbítrio com esse processo. Muito pelo contrário. Vou provar para vocês. Quem é pai ou mãe ou tio ou convive com alguma criança aqui? Levanta a mão para mim. Beleza. O exemplo vai cair melhor no coração de quem tem a experiência. Quem não tem vai entender também, claro. O que a gente faz com nossos filhos quando eles são pequenos? Quando ele quer fazer uma coisa que ele não consegue fazer sozinho ainda. Pensa aí, vai. Eu vou ler assim no pensamento de vocês. Não vou não, tá? A gente faz normalmente ajuda, auxilia, apoia. Às vezes não deixa, porque não pode deixar mesmo, vai correr risco, vai correr algum perigo, vai cair do tablado. Eu lembrei do meu filho agora, correndo esse tablado pequenininho aqui, era um perigo. Agora já está maiorzinho, já fica melhor. A gente não deixa, a gente auxilia, né? A gente
dirige às vezes. Não é assim que a gente faz? Tem momentos que você dirige o seu filho, ele não está fazendo sozinho, quando ele é pequeno. Aí, conforme ele vai crescendo, ele vai ganhando maior independência, concordam? Pois bem, é assim que Deus faz com a gente também. Na infância espiritual, ou na adolescência espiritual, não sei dizer em que fase nós estamos, a gente precisa ser muito dirigido ainda. A gente precisa ainda que pegue na nossa mão para fazer algumas coisas. Então, o fato disso acontecer garante que em muitas situações nós sejamos beneficiados e apoiados pela espiritualidade que gosta de nós, pelos espíritos amigos. É a mesma comparação, é igualzinho. Isso fere o nosso livre-arbítrio? Não. Porque, na verdade, se sintonizar com bons espíritos ou maus espíritos é uma escolha totalmente nossa. Não depende de ninguém, de nada, só de nós. Do nosso estado de espírito, da nossa mente, do nosso pensamento, das nossas ações. Então eu tenho liberdade de escolher as minhas companhias. Eu tenho que estar consciente dessa escolha. Isso é muito importante. Muitas vezes a gente esquece um pouquinho, né? A gente está no dia a dia, atribulado, acaba esquecendo. Mas a gente tem que estar consciente dessa escolha. É uma escolha. Fato que é uma escolha. E aí essas companhias influenciam nas nossas vidas. Tem tanto o lado bom, como eu acabei de falar, como o lado não tão bom assim. Mas a gente não está desamparado nunca, né? Eu fico brincando que se tem um espírito querendo fazer mal, tem muitos que querem fazer bem. Eu não tenho essa estatística, mas eu tenho certeza que é verdade. Porque a espiritualidade é muito... A amiga é muito bondosa, Deus é misericordioso e apoia muito a gente na nossa vida, por mais difícil que ela seja. Né? Então, ele envia esses emissários para apoiar a gente nesses momentos. Então, sim, é uma verdade que, muitas vezes, a influência é muito grande desses espíritos. E essa influência vai ser determinada pelas nossas escolhas, de que lado a gente vai influenciar a gente. Né? Aí vem outra pergunta ali, que é a 461, que fala assim: como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Já que existe influência, como é que eu vou saber o que é meu e o que não é meu? É isso que ele está ali mais ou menos dizendo. Existem pensamentos que são meus, de cada um, né? Existem pensamentos que nos são sugeridos, influenciados. Como é que eu vou saber a diferença? Aí ele fala assim, que quando o pensamento é sugerido, você tem a impressão normalmente que alguém está falando, não é como se você estivesse pensando, é como se alguém estivesse falando. Eu acho difícil perceber isso, tá? Mas, enfim, cada um tem uma vivência. E aí ele fala assim, ó, que geralmente os pensamentos próprios são os que vêm em primeiro lugar. Geralmente, isso não é uma regra 100% não, tá? É geralmente. Só que ele fala ali, não é de grande interesse estabelecer essa diferença. E ainda fala mais, muitas vezes é útil que você não saiba fazer essa diferença. Melhor assim. Porque não fazendo, o homem age com mais liberdade. Porque imagina se eu sei que esse pensamento que veio na minha cabeça, com certeza é de um espírito evoluído. Aí eu vou fazer porque eu quero fazer, porque eu estou transformado, ou porque alguém me disse. Por isso que ele diz que, não sabendo, o homem age com mais liberdade, com mais livre-arbítrio. Repara, o livre-arbítrio existe. Tem uma limitação, fato. Mas é para o nosso bem. A lei de Deus é bondosa. Outra pergunta grande, vamos lá. Por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal, Né? Então, existe influência, existe essa influência boa que eu falei, que bom. Mas por que existe? Por que Deus permite que existam espíritos querendo fazer mal para a gente? Aí ele fala assim, ó, os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Então, colocar em prova a nossa vontade, a nossa constância em fazer o bem. Tá. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí o passares pelas provas do mal para chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho. São os espíritos falando, né? Respondendo a Kardec. Desde que sobre ti atuam influências mais, é que as atrás desejando o mal. Aí o destaque é para esse ponto aí ali do meio. Desde que sobre cada um de nós atuam mais influências,
quer dizer, existem espíritos, é porque nós atraímos desejando o mal, porque os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal quando desejar praticá-lo. Então, essa questão da influência, na verdade, assim, a gente tem várias nuances, vários aspectos, mas ela é simples num ponto. Como está a minha sintonia? Que nem o rádio, né? Quando a gente escolhe uma faixa no rádio, a gente escolhe pelo tipo de música que a gente mais gosta. Ah, tem a rádio tal, que tem música tal, eu gosto mais de ouvir. Da mesma forma é com outros espíritos, como é com nossos amigos, como é com nossos familiares. Como é que você escolhe as suas companhias? Pessoas que você se afiniza de alguma forma. Para os espíritos não é diferente. Espíritos que eu me afinizo de alguma forma. Se são espíritos que não são evoluídos, é porque eu estou sintonizado com aquele mal que ele deseja fazer e você deseja também, de alguma forma. Esse mal parece uma coisa assim, né, muito grandiosa, né? Eu quero fazer um assassinato, e a coisa é mais simples do que isso, né? Mais sutil do que isso. A obsessão, tanto quanto a mediunidade, é algo natural ainda no nosso mundo. Não é bom, né? É uma coisa a ser resolvida, mas no mundo de provas e expiações que nós vivemos, ainda é uma realidade. Ainda é uma prova, como falou nessa pergunta daí, né? Ainda é algo que a gente tem que passar, que a gente precisa superar. Mas aí vem a pergunta que é a mais importante, né? Tudo bem, existe a boa influência, existe a má influência. A influência é grande, é nos pensamentos, é nos nossos atos, é em tudo. Mas como é que eu neutralizo, então, a influência dos maus espíritos? Aí a resposta fala assim: praticando o bem, impondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Então, repara, praticar o bem e confiar em Deus. É isso que ele está falando, que dessa forma a gente repele qualquer influência negativa. E aí ele continua lá, o espírito: guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos, que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões mais. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa é a razão por que Jesus, na oração dominical, no Pai Nosso, né, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, assim, embora não seja simples, né, o que está escrito aí é de praticar, mas é simples de compreensão. Para neutralizar a influência dos maus espíritos, confiança em Deus e prática do bem. Concordam que depende só da gente? É algo que depende exclusivamente de nós, não depende do outro. Se o outro fez alguma coisa ruim, se o outro... é uma questão do outro. Isso que está escrito aqui só depende da gente, não depende de mais ninguém. A gente vai detalhar isso aí melhor. Depois dessa pergunta, vem a 471 ali que eu destaquei, que fala assim, ó: quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de íntima satisfação, sem que conheçamos a causa, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física? Isso é para aquela pergunta do: será que eu sou médium? Será que eu não sou, né? Repara a resposta dos espíritos. É quase sempre efeito das comunicações em que inconscientemente entrais com os espíritos, ou da que com eles estivestes durante o sono. Então, normalmente é fácil identificar alguma coisa que não é nossa assim, um sentimento que não é nosso assim. Eu estou sentindo uma felicidade, uma tristeza, uma coisa assim, e eu não faço a mínima ideia por quê. Por quê? Possivelmente não é seu, possivelmente é um contato, é uma comunicação com o plano espiritual, né? Nesse nível, todos nós podemos ter, independente de eu ser médium ostensivo ou não ser médium ostensivo. Quem é médium mais ostensivo mesmo, em maior grau, aí é aquele que vai manifestar isso de forma mais forte, maior número de vezes, vai sentir isso mais presente na sua vida. Observação diária, né? Buscar apoio na casa espírita, né? A gente sempre tem aqui esse espaço para
para a gente conversar, trocar. Aqui tem pessoas muito experientes que vão saber orientar, vão saber ter uma palavra amiga, vão saber dizer qual é o melhor. A gente sempre tem a Casa Espírita para apoiar a gente, graças a Deus. Eu acho que já é a última, tá? Para ninguém dormir aí. 472. Os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias que nos achamos ou também podem criá-las. Repara que aí a pergunta de Kardec é assim. Tudo bem. Como Kardec é minucioso, né? Ele entendeu que existe influência, que tem a boa, que tem a ruim, que a ruim pode ser neutralizada, mas como é que eu posso perceber as situações que existe uma tentativa de me derrubar? Essa é a pergunta dele que está aí. E aí, os espíritos respondem que os espíritos de menor escala, eles não só aproveitam as circunstâncias, mas também criam circunstâncias. Então, às vezes, você está equilibrado, você está bem, mas aquela pessoa do seu lado não está. E aí vem aquele momento. Lembra que eu falei que só depende da gente? Você vai entrar na pilha da pessoa, digamos assim, né? Você vai entrar na mesma sintonia que ela está, ou você vai conseguir se manter bem, tranquilo, com pensamento positivo? E aí é o momento da decisão. Onde você vai sintonizar? Eu vou sintonizar na rádio pesada ou na rádio do plano espiritual, né? Sem apologia a nenhuma música, tá? Não tenho crítica a nenhum tipo de música, não. Então, vamos lá. Então, vou ler ali o exemplo. Assim, por exemplo, encontra um homem no seu caminho certa quantia. Não penses tenham sido os espíritos que trouxeram a quantia para ali. Mas eles podem inspirar ao homem a ideia de tomar aquela direção e sugerir-lhe depois a de se apoderar da importância achada. Guarda no bolso, né? Enquanto outros lhe sugerem a de restituir o dinheiro ao seu legítimo dono. O mesmo se dá com relação a todas as tentações. Então, é um exemplo simplista, né? Tem vários, mas isso, mas aquilo. Não vamos entrar no detalhe. Mas o exemplo simples é, você tem uma inspiração para um lado ou para o outro. Eu estou com vontade de pegar, você tem um espírito para te influenciar. Eu estou com vontade de não pegar e tentar ver quem perdeu e tal, você tem outro espírito para te influenciar ali. E aí você sintoniza. Todas as situações da minha vida vai ter um espírito ali. Sinceramente, não sei responder essa pergunta. Imagino que nem todas, né? Senão parece uma coisa engraçada. Mas assim, de qualquer forma, nós sofremos influência. E essa é a mensagem de hoje. Em todos os momentos, na maioria dos momentos da nossa vida, pelo menos, né? Está aí o exemplo. E o exemplo se dá com todas as demais tentações, ou seja, todos os momentos de escolha, que eu posso prejudicar alguém, não prejudicar alguém, ser impaciente ou ser paciente, brigar de volta ou tentar respirar fundo e fazer alguma coisa diferente. Esses exemplos mais claros assim a gente vai falar agora. Aí eu fiz uma pesquisa, agora vai ficar mais leve, tá? Quer dizer, mais leve não, mentira, desculpa. A mensagem é bem disciplinadora, assim, né? Bem puxão de orelha. Minha orelha está doendo até agora, desde que eu montei a palestra. Está doendo bastante. Mas é uma mensagem que está no livro Ideal Espírita, que é a psicografia do Chico Xavier e do Valdo Vieira. O espírito é a Sheila. E aí ela fala assim, que há 10 sinais vermelhos no caminho da experiência, indicando queda provável na obsessão. Aí lembra que eu falei que eu ia traçar um roteirinho para a gente tentar fazer um plano de ação aí para melhorar um pouquinho o nosso estado mental, né? Então, vamos ver. Vai lá, pensa em 10 aí, vou dar 20 segundos. Pense em 10 coisas que vocês acham, vamos ver quem acerta. Quem acertar depois faz um sinalzinho para mim, para eu ver. Vai, 15 segundos para pensar em 10 coisas que vocês acham que indica queda provável num processo obsessivo. Pode trocar se quiser também, tranquilo.
Estou ouvindo uns... Pode falar, não tem problema não. Deu para pensar um pouquinho? Vamos ver. Número 1. Quando entramos na faixa da impaciência. Uau, ficou cortado ali por algum motivo que eu desconheço. A gente tem que ter paciência, inclusive com a tecnologia, tá, gente? Esses problemas acontecem. Eu não vi nenhum evento espírita até hoje que eu participei, não teve um problema, ou de som, ou de data show, ou de... Eu acho que existe uma obsessão forte nos aparelhos eletrônicos, né, nos computadores, acho que tem... E olha, eu sou analista de sistemas, tá? E vamos lá. Quando entramos na faixa da impaciência, então é uma causa provável de... ninguém fica triste, não. Eu já fiquei triste, já me resolvi também. Porque é o seguinte, todo mundo vai se identificar aqui, tranquilo, numa boa. A questão é te entender que a obsessão é uma realidade. A gente vive isso. Eu já escutei gente falando assim, porque eu peguei uma obsessão. Parece uma doença, né? Pô, peguei uma obsessão aqui no lado. Não existe isso, gente. Não existe isso. A obsessão é natural ainda, infelizmente, pela nossa condição humana ainda de imperfeições morais e tal. É uma questão séria a ser corrigida, a ser melhorada, e é por isso que a gente tem que estudar. E é por isso que eu estou aqui falando hoje para mim. Para vocês também, mas para mim. Então, impaciência é o item número 1, tá? Então, a gente pode pensar em inúmeros exemplos, né? No dia a dia, no trânsito, na família, no trabalho, na escola, seja lá onde for, tem um sem número de exemplos aí de ficar impaciente, né? Número 2. Quando acreditamos que a nossa dor é a maior de todas, ai meu Deus, como eu sofro, e agora... Número 2. Alguém está acertando aí? Alguém escolheu uma dessas duas? Não? O meu tio escolheu uma? Mais alguém? Vamos vendo. Essa aí é aquela síndrome do peso nas costas, né? Puxa vida, minha dor é tão grande. Poxa, eu vejo outras pessoas, estão tão tranquila a vida, minha dor é tão grande. É verdade, muitas vezes você passa por um processo de dor muito grande mesmo. Mas encarar com fé, com força, com coragem, por mais difícil que seja, é parte do processo de aprendizado, é difícil. Tudo que a gente vai falar aqui agora é difícil, tá? E eu não estou falando, pelo amor de Deus, na posição de quem, eu faço tudo isso, né? Porque senão, infelizmente, eu não poderia fazer essa palestra, eu teria que estar lá na rua agora, sem poder estar aqui. Mas eu estou na mesma posição que todo mundo, no mesmo barco, tentando acertar um pouquinho mais. Número 3, pode ser? Senti que gerou uma expectativa agora, assim. Quando passamos a ver a ingratidão nos amigos. Sabe aquela coisa, mas eu fiz tudo por ele, não, mas ele fez isso, aquilo outro. Muitas vezes as pessoas são ingratas com a gente mesmo, tá? É verdade. Mas repara, lembra? Eu disse que só depende da gente. Então a gente vai tentar encarar essas coisas um pouquinho menos pesado do que a gente encara. Não sentir nada é muito difícil, né? Mas vamos tentar levar um pouquinho mais leve, né? Ele errou, aconteceu, mas eu não vou... né? Não vou ficar tão magoado assim, não vou brigar tanto assim. Tentar ir aos pouquinhos e... um pouquinho, melhorando um pouquinho, né? Acho que é o exercício. Acho que é um roteiro bacana que fica aí de 10 pontos. Agora, tá engraçado, eu tô vendo a reação de vocês, assim, eu tô vendo várias pessoas, não, esse aí não, esse aí, esse aí é difícil. Tá vendo que... fazendo uma avaliação, né? É bom. Eu fiz a minha, quando montei um estudo, eu não conhecia essa mensagem. Essa mensagem eu tomei contato com ela pesquisando para a palestra. Achei muito boa, assim, de uma felicidade imensa, né? Assim, de estabelecer um roteiro, né? De alguns passos causadores de obsessão. Então, achei legal trazer. Número 4. Quando imaginamos maldade nas atitudes dos companheiros, foi de propósito. Ele com certeza fez isso de propósito, né? Acho que agora rolou uma identidade de algumas pessoas, minha também, com certeza. Sem dúvida. É difícil, né? Sim. As nossas reações normais, vamos colocar entre aspas, tá? Ainda são muito essas, muitas vezes. Mas está na hora de fazer a propaganda contrária, né?
A propaganda do mundo ela é totalmente oposta normalmente, né? A propaganda da mídia, você tem que reagir assim mesmo, é assim mesmo, faça isso, faça aquilo. Se não tiver alguém para falar ao contrário, a gente está perdido. Para isso que a gente tem a casa espírita. Pode ir para a próxima? Deixa eu ver o tempo. Tudo bem. Quando comentamos o lado menos feliz dessa ou aquela pessoa. Famosa fofoca. Né? A maledicência tem várias mensagens, né, que fala dela e tal, do perigo. Então, a gente vai vendo que são pontos que a gente acaba deslizando aqui ou ali, mas que, se a gente começar a tratá-los, não é deixar de fazer tudo isso que a gente não vai conseguir assim de uma hora para outra. Mas a gente começar a esforçar em atuar no dia a dia e cortar algumas coisinhas dessas, a gente vai melhorando o nosso estado mental, né? Vai cortando os canais de influência negativa, aprimorando os canais de influência positiva. Mais um? Número 6. Quando reclamamos apreço e reconhecimento. Né? Eu sou o melhor, né? Aquela coisa do orgulho, né? Eu mereço isso, eu mereço aquilo. Talvez exista um bom sentido em reconhecimento, tá? É discutível aqui o teor da palavra, mas aqui a ideia que é negativa é o orgulho, né? O reconhecimento do orgulho de eu acho que eu sou melhor, eu acho que eu mereço isso, eu mereço aquilo e tal. Na verdade, a gente tem que lembrar que nessa vida, eu já li no André Luiz também, nessa vida a gente está na nossa melhor situação, nas nossas melhores condições, por mais difíceis que elas sejam. Tá? A gente tem a chance nessa vida, principalmente por ser espírita, por estar aqui, de dar uma grande virada que a gente não deve ter dado nos últimos séculos. Então essa é a nossa melhor oportunidade. Vamos aproveitar, né? Vamos fazer valer isso. Então quando a gente fica exigindo várias coisas, a gente esquece isso. Que na verdade a gente tem que ser grato. A gente tem que agradecer o que a gente tem, mesmo as dificuldades. Tem um espírito que se chama José Grosso, que ele sempre fala, eu sempre cito isso nas palestras, eu vou citar de novo, que ele faz uma brincadeirinha com uma frase curta, que é: tá difícil, graças a Deus. Porque a gente sabe que tudo de difícil que a gente passa, e o Espiritismo mostra isso pra gente, é por alguma coisa que a gente fez. Não tem dúvida. Tem alguma dificuldade, alguma coisa ruim que aconteceu lá atrás, e que agora a gente tem que sofrer a consequência. E a consequência ela é muito mais leve do que ela poderia ser, porque a lei de Deus é misericordiosa. O pagamento não é... Tem pessoas que brincam, são parceladas, mas eu acho que não é nem parcelado, porque tem perdão de várias parcelas. Muito melhor do que qualquer crediário. Né? Porque o limite do aprendizado é o que determina o limite da consequência. A consequência não é tão grave quanto o que eu fiz lá atrás. Se eu aprender antes, ela não precisa chegar na última instância. Para. Já aprendi, já resolveu, já me arrependi, já reparei o mal que eu fiz. Então pronto. Não precisa pagar mais nada. Acabou, quitou a dívida. A lei de Deus é assim, né? Deus é muito bom com a gente. Temos que saber ser gratos. Número 7. Quando supomos... E agora ficou na frente, né? Agora não é erro tecnológico, não. É erro de quem produziu a apresentação, tá? Quando supomos que o nosso trabalho está sendo excessivo. Pesado, né? Aquela coisa. Isso eu vou fazer um alerta assim para a gente refletir, não é... É para cada um pensar para si, tá? Mas mesmo na casa espírita, eu acho que vale a pena a gente pensar sobre isso. A gente está naquele trabalho, mas a gente está naquele espírito de mas é muito pesado, mas eu faço isso, eu faço aquilo outro. Dá uma refletida. Vale a pena refletir. Né? Não desistir de nada, não é isso. Mas refletir. Refletir porque ele deve ser leve, deve ser agradável, deve ser positivo, deve ser estimulante. Esse é o nosso objetivo, né? Que não seja excessivo, que seja bom, que seja que gere evolução. Esse eu me identifico, não na casa espírita, mas no meu trabalho material, né? Eu me pego reclamando disso muitas vezes. Então essa minha orelha doeu também bastante.
Pode mais um? Só faltam 3. Ó, número 8. Quando passamos o dia a exigir esforço alheio, sem prestar o mais leve esforço. Agora eu ouvi uns de novo. Então, quando eu exijo do outro um esforço grande, alguma coisa, e eu mesmo não estou fazendo esforço. Isso também, a preguiça, né, também é muito caminho para obsessão, né? Desses 10 itens aí que a gente está falando. E aí, alguém acertou? Como é que está o score aí dos 10? A gente já está no 8º. Alguém acertou algum? Levanta a mão se alguém tiver acertado algum. Tá, viu? Alguns a gente pega, né? Alguns a gente já sabe, né? Tem outros que é interessante observar. Número 9. Gente, o que houve? Acho que é um problema de versão de PowerPoint, porque... Não disse que tecnologia dá problema? Eu falei. Porque isso eu com certeza não deixei assim. Eu vou ler e vou voltar. Quando pretendemos fugir de nós mesmos através do álcool ou do entorpecente. Ou qualquer vício. Tá, eu complementaria. Então, essas figurinhas são só ilustrativas, né, para descontrair um pouquinho, para ajudar a pensar, mas a reflexão é extremamente importante, né? Fugir dos problemas através desses mecanismos, seja eles quais forem, quaisquer vícios, enfim, é caminho aberto para a obsessão. A gente vê vários livros falando dos vampiros, né, que a gente chama o processo de vampirismo, que é o espírito que se liga ao outro espírito para sugar as energias daquele prazer material, seja ele qual for, né, do vício, da bebida, enfim. Então, os processos de vampirismo, ou seja, qualquer vício, são processos obsessivos complicados. O vício é caminho aberto para a obsessão. Número 10. Quando julgamos que o dever é apenas dos outros. Ou seja, eu fiz a minha parte. Ele que resolva dele. Tem que ter cuidado nessa fala, tá? Essa fala pode ter uma verdade, tipo, olha, eu já fiz tudo, tentei de novo, e realmente não deu. Pode ser que isso seja sincero da pessoa, mas pode ser que isso esconda um pouco esse comportamento aqui, aquele de, né? Depende só dele. E você também não dá a menor chance da pessoa se aproximar para reconciliar. Então, esse é um ponto também importante aí para a nossa reflexão. Foram os 10. Para a gente fechar com uma mensagem mais para cima, né? Claro que o final da mensagem fala o que fazer. E eu separei uma outra frase do capítulo, que é a última que está ali embaixo, que ela também é desse capítulo do Livro dos Espíritos, que é o tema de hoje, que também trabalha bem o final da nossa discussão, que é o seguinte: toda vez que um desses sinais, um desses 10, venha a surgir no trânsito de nossas ideias, a lei divina está presente, recomendando-nos a prudência de amparar-nos no socorro da prece ou na luz do discernimento. Ou seja, a prece é uma ferramenta que deve ser usada, que auxilia a gente no dia a dia, e o discernimento também. Nós somos espíritas, a gente estuda justamente para começar a pensar, discernir essas coisas. Já não achar tão natural algumas coisas como a gente achava antes. É o nosso papel. É engraçado que contar uma história de trânsito, tá? Que essas histórias de trânsito são boas porque quando surge impaciência, né, um monte de coisa. Certa vez eu estava indo para um lugar assim e peguei um caminho que eu não estava habituada. Aí eu cometi 2 erros no trânsito. Não estava habituado no caminho, devia ter pesquisado melhor, visto melhor e tal. Primeiro, eu quase subi no morro. Quase. Assim, eu vi, eu falei, meu Deus, eu estou subindo no morro. Aí voltei. Aí eu já fiquei meio tenso. No que eu estava tenso, eu peguei uma rua que era contramão, sem querer. E aí um carro já ia virando, me viu, aí eu parei o carro. Eu vou fazer uma prece, porque não está dando certo. Parei, fiz uma prece, cheguei no meu destino, graças a Deus, sem nenhuma outra ocorrência. Assim,
Ah, foi a prece que me salvou? Não, não é isso que eu estou falando, não. Mas a prece serve para isso, sim. Para trazer a gente para um estado de vibração melhor. De repente eu estava agitado, de repente eu tinha errado nos 10 pontos aí que eu mostrei, e aí estava com problemas e tal. Vamos parar, vamos fazer uma prece, vamos tentar equilibrar e vamos ir com mais tranquilidade. Funcionou. Recomendo. Os espíritos recomendam, né? A Sheila termina a mensagem, essa que eu passei os 10 sinais, com essa frase, que toda vez que isso venha surgir no nosso pensamento, nas nossas ideias, a gente busca a prece e o discernimento para ajudar a gente. E aí sim, para ficar a mensagem de otimismo, é o seguinte: sempre é possível, a quem quer que seja, a qualquer um de nós, subtrair-se a um jugo, ou seja, evitar um problema, uma situação ruim e tal, desde que com vontade firme o queira. E a chave é essa, né? A gente tem outras mensagens lá no Livro dos Espíritos, tem aquele livro do Leon Denis, do Problema do Ser, do Destino e da Dor, que ele fala muito da vontade. A vontade firme é o que vai fazer a gente se transformar. Porque se a gente sair daqui e quiser ignorar tudo que a gente fala, que a gente estuda aqui dentro da Casa Espírita, a gente pode fazer isso. Cada um é livre, né, para fazer o que quiser. Sem problema nenhum, né? Existe um respeito muito grande de Deus e dos espíritos com o nosso processo evolutivo. Mas as consequências vêm para nós mesmos. Então não tem... O legal do espiritismo é que ele te coloca nessa posição de autor da sua própria história, né? A minha vida no futuro vai ser o que eu construí dela hoje, a partir de agora. Ah, mas o que aconteceu? Olha, aconteceu. Daqui para frente, o que eu vou fazer para construir o meu futuro? Se eu errei, eu posso me arrepender e reparar. E aí eu vou estar quite. E o que está bom, eu vou continuar e a vida vai seguir. Sempre é possível, desde que a gente queira. A vontade firme. Vontade firme é uma coisa forte, né? De pensar, realmente querer. Realmente insistir. Ah, eu não consegui uma vez, não consegui umas 2 vezes. Persistir. Insistir, tentar de novo. Né? Tem várias mensagens, vários amigos na Casa Espírita, várias pessoas, vários espíritos nos apoiando, querendo o nosso bem. E esse é o grande recado de hoje. Só para terminar, eu queria falar para vocês assim, o finalzinho do capítulo, que é algumas perguntas que eu não trouxe, eu vou falar a título mais de informação, tá? Eu acho que o recado principal já foi dado, é isso aí. Essa foi a grande reflexão que eu fiz para montar o estudo que eu estou compartilhando aqui com vocês. Mas o final do capítulo ele fala dessas perguntas, na verdade, não é nem do capítulo não, o capítulo continua, mas dessas perguntas que se eu não me engano é 456 até a 476, se eu não errei, se não me falha a memória, fala da possessão, que é um tipo muito mais grave de obsessão, é o tipo mais grave de obsessão que existe, que é um caso mais raro, mais difícil, que é quando a pessoa se deixa muito levar por aquela situação negativa, né? Não são deslizes pequenos que levam a uma possessão, são falhas mais graves, sintonia muito mais forte com o espírito que quer possuir, entre aspas. Eu digo possuir, entre aspas, porque fala lá no Livro dos Espíritos, não existe 2 espíritos habitando um corpo. E nem ele rouba o corpo do outro, não existe isso. Na verdade, o que existe é que o nível de sintonia se torna tão forte que a consciência de quem está sendo vítima da possessão, ela se torna muito limitada. Ele já perde a consciência e já fica a vontade do espírito mais predominante. Mais uma vez, é um caso muito mais raro, mais difícil, e demanda, assim, muitos erros consecutivos que levem a que essa sintonia fique muito forte. E a gente, na verdade, está trabalhando para nunca chegar em algo assim, que é justamente pegando esses pontos, tentando se melhorar, tentando ser melhor, vindo à Casa Espírita. A gente já faz tanto esforço para ser melhor, né, para tentar ficar melhor, que certamente isso já é sintonia positiva que a gente já está escolhendo. Então esse é o recado que eu deixo. Espero que tenha contribuído um pouquinho aí para a reflexão de cada um
nessa noite de hoje. Agradeço a paciência de todos.